Fala, gente, prazer estar aqui com vocês na nossa aula de número 7, tá? Onde nós vamos continuar a aprender sobre oração, isso é muito importante. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, eu peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, porque isso nos ajuda muito, muito, muito a fazer com que a palavra de Deus ela seja propagada da melhor maneira possível. Nós sabemos que hoje no Brasil nós vivemos uma apostasia muito grande, uma confusão muito grande. A gente vai ver que a falta de ensino é um problema muito forte na nossa nação. Eu não estou falando de um ensino técnico, um ensino somente teológico, mas um ensino bíblico. E esse canal tem esse objetivo, de forma simples e poderosa, transmitir a palavra de Deus para você da melhor maneira possível, tá? E nós iniciamos ontem falando sobre a primeira ferramenta que Deus deixou para nos ensinar a buscá-lo, que é a oração racional, ou seja, a oração com a fala e a oração com a mente, tá? Eu falei um pouquinho sobre esse tipo de oração e eu quero continuar a falar sobre essa oração, tá bom? Lembrando que existem dois tipos de orações principais que a gente vai estar aprendendo nesse curso, que é a oração racional, que é a oração com a fala, a oração com a mente, e a oração em línguas ou oração em espírito, que nós vamos aprender logo após. Mas antes vamos falar sobre essa oração, tá? E o que é a oração, gente? Lembrando a nossa apostila também, a nossa apostila ela é totalmente gratuita, tá? Se você tem vontade, manda mensagem pra gente, ou lá no meu Instagram, @AdolfoXavierTG, onde nós vamos estar enviando para você gratuitamente esse material, ok? A oração. A gente vai ver que em Lucas, capítulo 11, verso 1, diz o seguinte, ó: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então, a oração, ela deve ser ensinada. Tem muita gente travada em oração, travada na religiosidade da oração, porque não aprendeu a orar. Então, eu vejo aqui que a oração, ela deve ser ensinada. Então, o pastor, o líder, ele deve ensinar o liderado ou a ovelha a orar, tá bom? Então, por isso que você está aqui, porque você vai aprender a orar. Continuando, eu escrevi algo aqui na apostila interessante, que é o seguinte: a oração é como a água, que apesar de ser leve e suave, pela sua persistência, é capaz de transpor as rochas. Você vai ver, aqui na minha cidade tem muitos rios. Cachoeiros de Macacu é um lugar muito, muito, muito lindo, conhecido como o paraíso das águas cristalinas. E em certos rios, a gente vai ver que de tanta água, durante séculos, né, até milênios, passar por aquele mesmo lugar, mesmo a água ela sendo leve, ela sendo do jeito dela ali, daquele jeitinho leve, suave, de tanto ela persistir ali, ela desenhou a rocha. Ela conseguiu deixar a sua marca na rocha. Então a oração também é assim. Por mais leve e suave que pareça, pela sua persistência, pela sua perseverança, a sua oração ela é capaz de transpor a rocha. E a gente aprende também que existem tipos de oração. A gente vai aprender isso durante o curso. Mas ainda que haja tipos, devemos entender que para todo tipo de oração, os fundamentos são os mesmos. Então, como eu falei, a gente vai aprender aqui, ó, súplica, intercessão, oração em língua, oração confessando a palavra, mas toda oração, ainda que tenha tipos, nós vamos aprender que ela possui fundamentos principais. E quais são eles? Fé, atitude e perseverança. Fé, atitude e perseverança. E eu quero falar agora um pouquinho sobre o fato de que Jesus, ele nos revela um poder tão grande da oração, mas tão grande da oração, que mesmo às vezes nós não estando bem com Deus, pela graça e misericórdia, Deus responde às nossas orações. Você vai ver que na Bíblia, as pessoas que mais foram elogiadas pela sua fé foi um centurião romano e foi uma mulher cananeia, enquanto os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, foram chamados homens de pequena fé. Então a fé ela é um mistério.
E a fé também é um módulo que a gente vai aprender aqui no canal, tá bom? Um dos módulos, a gente vai aprender sobre fé. Então a fé, ela é um mistério. Paulo fala, guardando, conservando o mistério da fé com uma consciência limpa. E você vai ver que aquele centurião romano, mesmo não andando com Jesus, teve uma fé maior do que a dos discípulos de Jesus. Você vai ver que aquela mulher, mesmo sendo cananeia e de certa forma recebendo o silêncio de Jesus e até o não de Jesus, ela recebeu o milagre de Jesus. Então a fé é um mistério e não é o seu tempo, a sua carteirinha, o seu título, a sua unção que vai definir isso, mas é o exercício dessa fé. E a gente vai ver que Jesus deixa isso claro em duas parábolas. A primeira se encontra em Lucas, capítulo de número 11. Eu quero ler com vocês Lucas, capítulo de número 11, verso de número 5. Olha o que diz aqui. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para lhe dar, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele lhe dará tudo o que tiver necessidade. Jesus, ele deixa uma chave aqui chamada importunação. Ele diz que não importa a sua condição, não importa quem você é, se você importunar ou perseverar, Deus vai ouvir a sua oração. E ele continua no verso 9, e a epígrafe do texto é: Jesus incita a orar. Então olha aqui, Jesus, ele nos incita, nos estimula, ele diz: filho, ora mesmo, vai, acredita, persevera, porque a oração, gente, é a chave de mudança para o cristão. Eu citei Jeremias 9, 23, onde Deus fala: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque destas coisas me agrado. Então a arma do cristão é a oração. Quantas pessoas estão aí enroladas na vida porque aparece um problema, a primeira coisa que você quer fazer é resolver o problema do seu jeito, e não é. Você entregou a sua vida a Jesus, então ele é o seu dono, ele é o seu Senhor. Senhor na Bíblia não é pronome de tratamento. Senhor significa dono, aquele que te governa, aquele que te guia. Então Jesus, ele é o nosso Senhor. Então primeiro ore, primeiro busque ao Senhor e faça o que der para você fazer. O que não der, entrega na mão dele. Por isso que Salmo 37, verso 4 e 5 vai dizer: deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele fará a tua justiça resplandecer como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então Deus, ele vai fazer. Entrega na mão dele em oração, em jejum, em busca. E ele diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo, olha isso aqui, gente, todo, não é aquele, você teve uma fé mais ou menos, você, só abrindo um parênteses aqui, você já reparou que toda pessoa que chegou diante de Jesus com fé foi atendida? Até aquele pai do menino hidrópico, ele diz assim: Jesus, ajuda-me na minha fé, se possível, cura o meu filho. Jesus falou para ele assim: se possível, tudo é possível ao que crê. Ele está falando assim: rapaz, é contigo, não é comigo não. Então todos que chegaram diante de Jesus com fé foram curados. E aqui a gente vai ver que Jesus fala: porque todo que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre. Todo. E aqui ele fala de 3 níveis da busca, que eu vou falar aqui, ainda nessa aula. E ele diz assim: qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará um lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus saber dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Olha o que Jesus fala aqui, gente. Ele fala de 3 níveis da oração.
Primeiro é pedir, é você só falar, Deus me dá, me dá, me dá, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E ele fala que talvez nesse nível, por algum motivo de aperfeiçoamento de fé, você não vai conseguir só pedindo. Mas aí ele fala de outro nível, que é o buscar. E o que é o buscar? Buscar é você se movimentar, é orar e jejuar, é orar com propósito, é orar e fazer um voto, não é pecado isso. Então é você ir para o monte, né? A gente vai falar de monte e quarto também mais para frente. Então ele fala, buscar, pedir, dar-se-vos-á, buscais e achareis. Então ele está falando que quando eu peço, eu recebo, é dado. Mas quando eu busco, eu acho. Por quê? Porque às vezes Jesus quer que você mude o sentido da sua oração. Por exemplo, Ana pediu um filho a Deus, mas quando ela decidiu entregar esse filho a Deus, que Deus deu Samuel para ela. Então Ana não só pediu, ela buscou. E aí Jesus fala de um terceiro nível, que é bater. O que é bater? É perseverar, é insistir. Mas Adolfo, eu já pedi, eu já jejuei, eu já mudei minha oração, agora você está no terceiro nível, bate. E desse terceiro nível não passará, porque ele fala que todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate acha. Então quando chega no nível da perseverança, se prepara porque vai acontecer. E eu quero ser profético, declarar uma palavra sobre a sua vida, você que está fazendo essa aula. Eu declaro que se você reter essas palavras e você colocar em prática aquilo que você está há muito tempo orando e não conseguindo alcançar, se você colocar em prática esses ensinos, a partir de hoje Deus começa a mudar a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Aqui é aula, mas também, meu irmão, quando o Espírito Santo vem, a gente libera a palavra de bênção sobre a sua vida, tá? Então, gente, vou terminando a aula por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre fé, atitude e perseverança, ok? E vamos falar do quarto e do monte. Portanto, não perca, tem sido bênção, tá bom? Como eu falei, se inscreva no canal, ative o sininho. Estamos botando aí várias aulas sobre buscar o Senhor. O próximo módulo vai ser igreja. O que é igreja? Você que é desigrejado, que tem trauma de igreja, eu te entendo, tá bom? Eu sei o que é isso, você passar por problema e ter vontade de parar. Mas fica aqui porque nós vamos te ensinar o que é realmente igreja. E quando você aprender, não vai ter palavra contrária, decepção, nada que vai te impedir de ficar na casa de Deus, tá bom? Deus abençoe, tamo junto, até a próxima aula. Te vejo lá.